Salve família, vamos para mais um vídeo com os possíveis palpites para essa quinta-feira, 27 de janeiro de 2022. E se você não for inscrito, já se inscreve aí, ativa o sininho de notificações e deixe seu like para fortalecer. Para essa quinta-feira separei 11 palpites no canal e 2 bilhetinhos prontos no final do vídeo. Temos jogos aqui pela qualificação Copa do Mundo 2022, campeonatos estaduais e muito mais. Começando aqui na partida entre Equador e Brasil pela qualificação Copa do Mundo 2022. Na classificação, o Brasil vem na primeira colocação com 35 pontos, o Equador vem na terceira colocação com 23. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates e 3 vitórias. A equipe visitante também vem de 2 empates e 3 vitórias. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1. A odds abriu aqui a 3.20 para a equipe da casa, 2.30 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols acima de 1,5 gol, ou se você preferir pegar Brasil para vencer. Passando aqui pelo campeonato colombiano na partida entre União Madalena e Petroleira. Na classificação, é o sexto colocado contra o 12º colocado, só lembrando que o campeonato colombiano deu início semana passada, estamos na segunda rodada. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. No último jogo entre eles, o Petroleira venceu em casa por 1-0. A odds abriu aqui a 2.80 para ambas as equipes. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, casa com empate. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Madalena, vem de 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Petroleira jogando fora de casa vem de 3 empates e 2 derrotas. Vou deixar aqui um palpite de casa com empate. Ou se você preferir, pegar na linha de gols acima de 1,5 gol. Passando aqui pelo Campeonato Paulista na partida entre Mirassol e Bragantino. Na classificação, as duas equipes ainda não estrearam no campeonato. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Bragantino venceu em casa por 1-0, por 2-1, só corrigindo aqui para vocês. A odds abriu aqui a 2.05 para a equipe visitante e 3.60 para a equipe mandante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. No último jogo entre eles, o Bragantino venceu por 2-1. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, 3 delas bateram, ambas marcam. Ou se você preferir, pegar na linha de gols acima de 1,5 gol. Passando aqui pelo campeonato, pela qualificação Copa do Mundo 2022, na partida entre Paraguai e Uruguai. Na classificação, o Uruguai vem na 7ª colocação com 16 pontos. O Paraguai, ameaçado de não se classificar para a Copa de 2022, vem na 9ª colocação com 13 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates e 3 derrotas. A equipe visitante vem de 4 derrotas e 1 empate. No último jogo entre eles, o Uruguai venceu em casa por 1-0. A odds abriu aqui a 3.10 para a equipe da casa, 2.45 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols acima de 1,5 gol, ou se você preferir, pegar Uruguai com um empate. Passando aqui pelo campeonato colombiano na partida entre Patriotas e Independiente Medellín. Na classificação, é o 7º colocado contra o 19º colocado. Só lembrando que o campeonato colombiano deu início na semana passada, estamos na segunda rodada. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe visitante vem de 2 vitórias e 3 empates. No último jogo entre eles, o Medellín venceu fora de casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, Medellín venceu 4 e perdeu apenas 1. A odds abriu aqui a 4.0 para a equipe da casa, 2.05 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols acima de 1,5 gol, ou se você preferir, pegar Medellín para vencer. Agora passando aqui pela qualificação Copa do Mundo América do Norte na partida entre Estados Unidos e El Salvador. Na classificação, é o 2º colocado contra o 7º colocado.
Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe visitante vem de 3 derrotas e 2 empates. No último jogo entre eles, ficaram no 0 a 0 na casa do El Salvador. A odds abriu aqui a 1,18 para a equipe dos Estados Unidos. O palpite que eu vou deixar para vocês, como primeira opção de aposta, vou deixar aqui um palpite na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir pegar um handicap menos 1 para a equipe dos Estados Unidos vencer por 2 gols de diferença, também é uma boa opção. Nos últimos 5 jogos entre eles, na casa dos Estados Unidos venceu todos os jogos. No último jogo entre eles, os Estados Unidos venceu por 6 a 0. Vou deixar aqui um palpite de Estados Unidos para vencer. Ou se você preferir pegar um handicap menos 1 para os Estados Unidos vencer por 2 gols de diferença. Passando aqui na partida entre Chile e Argentina pela qualificação Copa do Mundo América do Sul. Na classificação, a Argentina vem na segunda colocação com 29 pontos, o Chile vem na sexta colocação com 16. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. A equipe visitante vem de 2 empates e 3 vitórias. No último jogo entre eles, Argentina e Chile empataram em 1 a 1. A odds abriu aqui a 2,62 para a equipe da casa, 2,87 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, acredito que é um jogo muito under. Vou deixar aqui um palpite de abaixo de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, 4 delas bateram abaixo de 2 gols e meio. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar abaixo de 3 gols e meio, também veja uma boa opção para esse jogo. Passando aqui pelo Campeonato Paulista, na partida entre Guarani e São Paulo. Na classificação, o Guarani e o São Paulo ainda não estrearam no campeonato. Nos últimos 5 jogos da equipe do Guarani, vem de 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. A equipe do São Paulo vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. No último jogo entre eles, o São Paulo venceu em casa por 3 a 2. A odds abriu aqui a 4,50 para a equipe do Guarani, 1,66 para a equipe do São Paulo. O palpite que eu vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, 3 delas bateram acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam também, veja uma boa opção para esse jogo. Agora passando aqui pela qualificação Copa do Mundo América do Norte, na partida entre Honduras e Canadá. Na classificação, o Canadá vem na primeira colocação com 16 pontos. O Canadá que tem a melhor defesa do campeonato, junto com a equipe dos Estados Unidos, com apenas 5 gols sofridos. Honduras vem na última colocação com apenas 3 pontos somados, marcou 5 e tomou 15. Nos últimos 5 jogos da equipe do Honduras, vem de 5 derrotas seguidas. O Canadá vem de 3 vitórias e 2 empates. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1 a 1 na casa do Canadá. A odds abriu aqui a 4,0 para a equipe do Honduras, 2,0 para a equipe do Canadá. O palpite que eu vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Ou se você preferir pegar também uma possível zebra, veja uma boa opção para esse jogo. Nos últimos 5 jogos entre eles, na casa da seleção de Honduras, Honduras venceu os últimos 3 confrontos e empatou 2. Vou deixar aqui um palpite para vocês de acima de 1 gol e meio. Ou se você preferir pegar uma possível zebra, também veja uma boa opção para esse jogo. Nos últimos 5 jogos em casa do Honduras, vem de 4 derrotas e um empate. Jogando fora de casa, a seleção Canadá vem de 3 empates, uma derrota e uma vitória. Você pode pegar aqui também, casa com empate, também veja uma boa opção para você botar numa dupla ou numa tripla. Passando aqui pelo campeonato colombiano, na partida entre Pereira e América de Cali. Na classificação, as duas equipes. Vem aqui o América de Cali na 8ª colocação, o Pereira vem na 18ª colocação, apenas a segunda rodada do campeonato. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 derrotas e uma vitória. A equipe visitante vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No último jogo entre eles, o América de Cali venceu fora de casa por 5 a 1. Nos últimos 5 jogos entre eles, a América venceu 3, Pereira venceu 1 e houve aqui um empate em 1 a 1. A odds abriu aqui a 2,70 para ambas as equipes. O palpite que eu vou deixar para vocês, como primeira opção de aposta, você pode pegar fora com empate. Ou se você preferir, pegar acima de 1 gol e meio na linha de gols.
Passando para a próxima e última típica, partida entre Costa Rica e Panamá. As duas equipes aqui vem o Panamá na quarta colocação com 14. Costa Rica vem na quinta colocação com apenas 9 pontos somados. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe visitante vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. No último jogo entre eles ficaram no 0 a 0. A odds abriu aqui a 2.15 para a equipe da casa, 3.80 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, abaixo de 2 gols e meio. Veja uma boa opção para esse jogo. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, 4 delas bateram abaixo de 2 gols e meio. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar abaixo de 3 gols e meio também, veja uma boa opção para esse jogo. Agora eu passo aqui a tripla para vocês. Vou deixar aqui uma tripla de back para você. Você vai pegar aqui Brasil para vencer a equipe do Equador, Estados Unidos para vencer a equipe do El Salvador, abriu aqui a 1.18, e você pode pegar aqui Uruguai com empate, Uruguai que recebe fora de casa a seleção paraguaia. Brasil para vencer o Equador fora de casa, Estados Unidos para vencer, e você pode pegar aqui Uruguai fora com empate. Vou deixar aqui uma tripla de 1 gol e meio para vocês. Você pode pegar aqui Equador e Brasil, acima de 1 gol e meio. Você pode pegar Mirassol e Bragantino, acima de 1 gol e meio. E você pode pegar Guarani e São Paulo, acima de 1 gol e meio. Essa é a tripla de 1 gol e meio. Equador e Brasil, 1 gol e meio. Guarani e São Paulo, 1 gol e meio. E Mirassol e Bragantino, 1 gol e meio. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!